Bem-vindos a mais uma aula do Sanarflix. O tema de hoje é cateterismo cardíaco e a gente vai falar principalmente da coronariografia. Então se prepara porque essa é uma aula basicamente de anatomia coronariana. A gente vai entender melhor, aprender a ver melhor o exame. Vamos aprender sobre as indicações e contraindicações do cateterismo, como é feito o acesso vascular, sobre a coronariografia, várias imagens da coronariografia e, por fim, falar da angioplastia coronariana. Então, para falar no começo, a gente tem que lembrar um pouquinho só da história. Então, a história do cateterismo cardíaco começou lá em 1929, quando esse médico, Werner Flossmann, fez o primeiro cateterismo da história. Ele foi considerado maluco na época porque ele fez nele mesmo, ele quis provar e fez nele mesmo, correndo riscos, não sabia se era seguro. Ele fez, então ele puncionou a artéria basílica do braço esquerdo e olha só, passou um catéter, ele está descendo aqui e está indo até, pela veia cava até o átrio direito. Ele conseguiu mostrar isso por escopia. Ele foi até prêmio Nobel depois de cardiologia, depois desse feito. Então ele comprovou que era possível fazer o cateterismo numa pessoa viva. Depois disso, o próximo grande marco foi o Mason Stones, lá da Cleveland Clinic. Durante um cateterismo cardíaco, ele estava fazendo a cateterização da aorta e, por engano, por um erro, ele acabou cateterizando a coronária direita do paciente. Essa foi a primeira coronariografia. Ele conseguiu ver a artéria coronária. A partir daí, em 1958, houve um grande desenvolvimento das técnicas de revascularização das coronárias e mesmo depois das angioplastias. E lá, só em 1977, que o Dr. Gruetze conseguiu demonstrar que era possível intervir na coronária. Então ele desenvolveu um catéter balão e ele provou que era possível dilatar as artérias coronárias e melhorar o fluxo cardíaco. E desde então esse tratamento passou a ser a base do tratamento da doença arterial coronariana. A anatomia coronariana, a gente tem três grupos de artérias principais. A gente tem a do lado direito, a coronária direita, e do lado esquerdo a gente tem o chamado tronco da coronária esquerda, que geralmente se bifurca na artéria circunflexa, que vai para a região lateral, e na artéria descendente anterior, que desce na parede anterior do coração. Além desses ramos principais, a gente tem subdivisões. Então, a coronária direita tem ramos marginais, e lá no final, geralmente, ela se divide numa artéria ventricular posterior e na descendente posterior, que fica como se fosse uma imagem espelho da descendente anterior. A descendente anterior passa aqui em cima no septo e a posterior passa lá por baixo, na região mais inferior. A descendente anterior que desce na frente tem ramos septais que vão em 90 graus para dentro do septo e tem ramos diagonais que passam para a região lateral do coração. E a artéria circunflexa tem ramos marginais. Eles ficam bem na região realmente lateral, marginal do coração. São marginais esquerdos para fazer contraposição com os marginais direitos da coronária direita. E o septo ventricular, se a gente olhar ele ampliando, ele tem a descendente anterior, como eu falei, e a descendente posterior. A ADA irriga 2/3 do septo e são ramos septais, são ramos que passam a 90 graus, então eles afundam no septo. A descendente posterior irriga a parte inferior, o terço inferior do septo ventricular. E da onde vem a descendente posterior? Geralmente ela vem da coronária direita, mas nem sempre. Então depende da que a gente chama de dominância. A dominância direita ou esquerda depende de quem ultrapassa o crus cordis. O que é o crus cordis? Quando a gente olha o coração por baixo, a região que fica, essa região aqui, ó, entre a região do septo e o sulco átrio ventricular é o crus cordis. É bem esse ponto aqui. Então a artéria que ultrapassa o crus cordis é a artéria dominante. Ela vai ser dominante direita, ou seja, a CD ultrapassa o crus cordis e vai dar o ramo descendente posterior em 80% das vezes. A maioria das vezes, quem irriga a região mais inferior, posterior do coração, é a coronária direita.
Mas existe 10% das vezes que vem da circunflexa. Então aqui quem ultrapassou o cruz cordes foi a circunflexa. Cerca de 10% tem dominância esquerda. E pode ver também uma dominância balanceada ou codominância em cerca de 10% dos casos. A gente tem também a anatomia venosa, então também tem veias no coração, do lado esquerdo e do lado direito. E a principal é o seio coronariano, que passa aqui por trás do átrio esquerdo e vai desaguar, vai jogar o sangue no átrio direito. Então passa atrás do átrio esquerdo e deságua no átrio direito, eliminando esse sangue para voltar para a circulação sistêmica. Quais são as indicações do cateterismo e principalmente da coronariografia? É o diagnóstico e tratamento da doença coronária. Então, o paciente que infartou, que tem angina, vai fazer cateterismo pensando numa revascularização, numa angioplastia. A gente pode fazer também em doenças das válvulas cardíacas. Atualmente, para diagnóstico, a gente usa mais o eco, mas para tratamento pode ser usado o cateterismo em algumas situações. Cardiopatias congênitas, como a comunicação interatrial, CIA. Biópsia endomiocárdica, em casos em que eu tenho uma miocardite, que eu estou investigando a causa, eu posso ir com catéter até o átrio e o septo e fazer uma punção. E a avaliação hemodinâmica, então posso passar um catéter para avaliar as pressões dentro do coração de forma invasiva, que é uma forma mais precisa do que as avaliações, por exemplo, pelo ecocardiograma. Contraindicações são todas relativas. Não existe contraindicação absoluta ao cateterismo. Primeira contraindicação relativa é a alergia grave ao contraste, mas aí você pode dar medicações antialérgicas, antihistamínicos antes do exame. Insuficiência renal é uma contraindicação porque vai receber iodo, mas o paciente pode, por exemplo, fazer a prevenção, como a gente vai ver. Se tem sangramento ou coagulopatia, é uma contraindicação relativa. Eu posso tentar reverter a coagulopatia antes de fazer o exame. Incapacidade de deitar, por exemplo, paciente com edema agudo, se eu deito ele piora. Eu posso, por exemplo, entubar o paciente, se é um CAT que tem que ser feito de emergência por um infarto, entubo, faço o exame e depois extubo o paciente. E gravidez porque tem irradiação, né? Raio-X durante o exame, radioscopia, então evito na gravidez, principalmente no primeiro trimestre. Em relação à nefropatia induzida pelo contraste, quem está sob maior risco são pessoas que têm doença renal, seja aguda ou crônica, pessoas diabéticas, idosos e quem tem insuficiência cardíaca. Esse grupo de pacientes eles têm que fazer um chamado prevenção, o preparo. Tentar usar um contraste menos agressivo, ou seja, que tem uma osmolaridade próxima ao do nosso plasma, então são contrastes hipo ou isosmolares e menor volume possível de contraste, fazer uma hidratação antes e depois do exame, e essa hidratação pode ser com cristalóide convencional, como soro fisiológico ou mesmo Ringer lactato. E a N-acetilcisteína é uma medicação antioxidante. Existe um racional para usar. Ela pode diminuir radicais livres no néfron e diminuir a nefropatia. Mas até hoje não houve nenhum estudo clínico randomizado que comprovou o benefício da N-acetilcisteína. Então, embora muitas pessoas ainda usem no preparo antes do contraste, não existe um benefício cientificamente comprovado. O que existe é de usar um contraste menos agressivo e menor volume e a hidratação. Essas medidas podem prevenir a nefropatia. Como que a gente faz o acesso? Então, como que a gente chega lá nas coronárias? O acesso inicial, lá na década de 80, era por um acesso braquial. Esse acesso não é usado há bastante tempo. A gente tem um acesso femoral, que foi usado aí no início dos anos 90 até os anos 2000, mas atualmente o principal acesso utilizado é o acesso radial. O acesso radial se provou ser melhor em relação ao femoral, principalmente em relação à taxa de sangramento. Ele sangra menos e os sangramentos são menos graves do que o acesso femoral, que é um acesso um pouco mais difícil. Então, o padrão ouro atualmente é fazer um acesso radial. E como que ele é feito? Pela técnica de Seldinger. Se você nunca ouviu falar dessa técnica, você ainda vai ouvir, porque é uma técnica muito usada para punção, seja arterial, seja venosa, e passagem de catéter. Então, se você vai passar um catéter central, você vai usar essa técnica. A técnica é feita o quê? Você punciona a artéria com
no caso a radial, no acesso radial, com uma agulha. Depois você vai passar um fio guia por dentro dessa agulha, retira a agulha e aí você passa um introdutor. Por esse introdutor vão passar todos os catéteres que eu vou chegar na minha coronária a partir desse introdutor que é colocado na artéria radial. E o exame é feito num aparelho que tem um emissor, um tubo de raio-x que fica geralmente nas costas do paciente. Ele vai ter um filtro que então é jogado a radiação no paciente, essa radiação é capturada no intensificador de imagem. Esse intensificador tem a câmera de vídeo e a gente consegue amplificar a imagem, que ela é milimétrica, ele consegue amplificar numa imagem melhor de ser visualizada. E esse aparelho, está aqui o aparelho, ó, lá embaixo eu tenho um tubo de raio-x, o paciente ficaria deitado aqui e lá em cima o intensificador. Ele é um arco, então ele pode se mover, o paciente fica parado e ele pode se mover para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e fazer várias imagens de ângulos diferentes das coronárias. Há muito tempo atrás, no início, o aparelho era fixo e quem se mexia era o paciente, mas hoje em dia é muito mais prático. O paciente fica parado, deitado, e as imagens são adquiridas em diversas posições. E essas posições, como a gente vai ver, fazem diferença no que a gente está vendo, na nossa angulação, em que a artéria está sendo vista. Vamos começar primeiro com essa imagem, que é uma imagem oblíqua anterior esquerda, ou seja, todas as imagens elas são oblíquas anteriores, porque ela está sendo feita de frente, então o raio-x sai das costas em direção à frente, e são oblíquas porque o coração está inclinado, então as imagens sempre são feitas numa posição oblíqua. Ela é esquerda por quê? Porque o raio-x está indo em direção ao intensificador que fica à esquerda do paciente. Como a gente pode ver aqui na imagem, o diafragma está bem evidente. Quando o diafragma está bem evidente, essa imagem geralmente ela é cranial, ou seja, o intensificador, o raio-x está indo em direção à cabeça, porque eu consigo ver muito bem o diafragma. O raio-x está vindo lá de baixo em direção à cabeça, em direção cranial. Por que faz diferença saber a posição? Se essa imagem é cranial, a artéria que vai passar na minha frente quando eu injeto na coronária esquerda é a DA. Então, imagens craniais, que são aquelas em que o diafragma fica muito evidente, como a gente pode ver aqui, imagens craniais, a DA passa na minha frente e a CX vai ficar mais na região lateral. Então, aqui eu tenho uma colinha dessa imagem. O que eu tenho? Eu estou injetando no tronco da coronária esquerda, aqui está descendo a minha artéria descendente anterior. Por que eu sei que é descendente anterior? Porque essa é uma imagem cranial, o diafragma está bem evidente, então a descendente anterior passa aqui na frente. Do lado esquerdo passam os septais, à esquerda da DA são ramos septais. Na verdade, eles estão penetrando no septo, eles são perpendiculares, mas a impressão que dá é que está à esquerda. E todos os ramos que estão à direita da DA são ramos diagonais. Direita, diagonais. Lembra do D, direita, diagonal. Então a descendente anterior vai descendo até a ponta do coração. Tem um ramos septais, ramos diagonais. E a artéria que passa aqui para a região mais lateral é a artéria circunflexa. Então essa é uma imagem cranial. Eu posso fazer uma imagem do outro lado, então eu jogo o intensificador para o outro lado. Como que eu sei que está para o outro lado, que está para o lado direito? Porque a coluna aqui na imagem, ela está do lado direito, como a gente pode ver, ó, as costelas elas vão subindo em direção à coluna. Então a coluna, quando a gente vê, parece que é o lado esquerdo, mas é imagem de radiologista. A coluna está à direita do paciente. Então a imagem é adquirida para o lado que está a coluna. O intensificador está à direita do paciente. Nessa imagem eu vejo de novo, aqui está o tronco, aqui desce a descendente anterior, ramos diagonais estão para a direita, ramos septais estão para a esquerda, e aqui eu tenho a artéria circunflexa. Eu estou vendo a DA numa outra posição. Na primeira posição que eu vi a DA mais de frente. Aqui eu vejo a DA mais na região mais lateral. É como se fosse uma escada rolante. Eu posso ver a escada rolante de frente ou posso ver a escada rolante de lado. A DA é isso, eu vi ela de frente inicialmente e nessa imagem eu consigo ver ela de lado. É uma imagem melhor para eu conseguir ver algumas estruturas da descendente anterior. Agora vamos injetar com o intensificador para baixo. Então o raio-x vai na direção caudal, para baixo. Está saindo de cima para baixo. Nessa imagem, o diafragma não fica tão evidente. Ó. Eu só vejo a pontinha do diafragma ali e o coração na tela.
Nessas imagens, a circunflexa passa na frente. Quando eu injeto na coronária esquerda, a circunflexa está na frente, quando é uma imagem mais caudal. Então aqui está a nossa colinha. Ó. Eu estou injetando aqui no tronco, aqui a circunflexa. Por que a circunflexa? A circunflexa tem ela dá a volta no coração, então ela faz essa curvinha e ela é diferente da dela, ela não vai para a ponta do coração. Quem vai para a ponta do coração, para o ápice, é a DA, que está aqui em cima. E os ramos da circunflexa são ramos marginais. Então os ramos que estão saindo da artéria circunflexa, ramos marginais. Isso é uma imagem caudal, porque o diafragma não está evidente. E a outra possibilidade que eu tenho é fazer mais do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo, a coluna fica mais à esquerda. E essa imagem é uma imagem muito importante. Aqui está a nossa cola, eu tenho o tronco aqui. Como é uma imagem caudal, o diafragma só vejo a pontinha. Quem passa para frente, circunflexa. Quem está vindo aqui para cima, DA. Nessa imagem, a DA entra na tela. É como se o coração, a ponta do coração, estivesse lá para dentro. Porque eu estou fazendo uma imagem aqui de baixo e eu vejo o coração lá para dentro. Essa é uma imagem muito importante para conseguir ver o tronco da coronária esquerda. Porque lesões de tronco são lesões muito graves, que geralmente requerem uma abordagem rápida. Porque quando eu tenho obstrução de tronco, o paciente pode ter um problema em toda a circulação, em cerca de 70% da circulação coronariana. Então, muito cuidado com lesões de tronco. Essa é a melhor imagem para ver o tronco. É uma imagem dita spider. Por quê? Porque parecem as perninhas de uma aranha. Então, quem descreveu como spider. Então, se você ouvir, eu fiz uma projeção spider, é uma projeção oblíqua esquerda caudal. Porque a imagem eu vejo a CX aqui para frente, DA entrando na tela, e eu consigo muito bem ver o tronco da coronária esquerda, que é uma região muito importante e muito delicada. Lesões graves no tronco geralmente vão necessitar de revascularização rápida. E agora eu vou passar para o lado direito. Eu uso outro catéter e olha a diferença da coronária direita. Aqui eu não tenho tronco, não tenho bifurcação. A coronária direita ela dá a volta no coração, né? Ela passa na região mais lateral. Então a nossa cola aqui, eu injetei o contraste, a coronária direita está vindo da região anterior em direção à região mais inferior e tem aquela divisão, ramo descendente e posterior. Então aqui eu tenho uma dominância direita, ela está ultrapassando aqui o crus-cordes e dando um ramo ventricular posterior. Então essa é uma imagem típica da coronária direita, não tem obstrução, ela dá a volta no coração, emite o ramo descendente posterior e o ramo ventricular posterior, porque nesse caso ela é dominante. E se eu fizer uma outra imagem, um pouco mais neutra, o que eu vou ver aqui? Eu já vejo ela como se fosse um L. Então eu tenho aquela perninha aqui, ó, que não dá para ver tão bem, mas a descendente posterior fica aqui e a ventricular posterior sobe. Então aqui é a VP, ventricular posterior. Ela está vindo nessa direção. Então, coronária direita, descendente posterior e ventricular posterior. E colaterais, o que são colaterais? Colaterais são ramos que surgem quando eu tenho alguma obstrução grave em alguma artéria. Então, nessa imagem aqui, o que a gente consegue ver é que está sendo injetado contraste na coronária esquerda. Eu estou vendo aqui na frente a minha artéria circunflexa, mas lá no final eu consigo ver a artéria coronária direita enchendo. Então, o que acontece aqui? Surgiram ramos colaterais, se formaram novos vasos sanguíneos para levar o sangue para a região que mais precisa. Então aqui é a nossa cola. Esse aqui são os ramos colaterais que foram formados e aqui eu estou enchendo a coronária direita. Não era para encher a coronária direita porque eu estou injetando na esquerda, mas por meio desses ramos colaterais a coronária direita ela consegue encher, porque se formam novos caminhos. Isso está muito relacionado com uma obstrução crônica grave de alguma das artérias. Isso pode acontecer da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou mesmo da descendente anterior para a circunflexa e vice-versa. Quando eu tenho obstrução crônica, vão se formando ramos colaterais que ajudam a melhorar a perfusão sanguínea. Isso nunca vai ser 100%, mas melhora a perfusão naquele território que está mais prejudicado.
Outra possibilidade que eu tenho quando eu faço um cateterismo é de observar o que a gente chama de ponte miocárdica. Então, olhando para esse exame, eu tenho aqui passando a descendente anterior. Se vocês olharem com calma, no início, a descendente anterior parece que ela fecha, ela pisca, entre aspas. Ela enche e depois desaparece. Isso acontece porque, normalmente, a artéria ela é epicárdica, mas em algumas situações ela pode ter um trajeto intraseptal. Quando ela tem esse trajeto intramiocárdio, durante a contração, então imagina que o músculo contrai, essa artéria vai ser comprimida. Por isso que ela desaparece um pouco em determinado momento do filme. Então a ponte miocárdica, também chamada de trajeto intramiocárdico, está muito relacionado com a descendente anterior. Ela pode gerar dor, angina, mas geralmente ela não leva a infarto. Por quê? Porque as artérias coronárias enchem na diástole. São as únicas artérias do corpo que enchem na diástole, são as artérias coronárias. Então, quando eu tenho a compressão na sístole, elas não estão enchendo, elas vão encher na diástole. Então, a ponte miocárdica, em geral, não causa infarto. Isso é duvidoso na literatura, mas nunca se comprovou que a ponte miocárdica pode gerar infarto, mas ela pode gerar angina, dor. E a ventriculografia, o que é? Eu injeto o contraste dentro da cavidade e vou ver a contração do coração. Atualmente a gente se baseia mais pelo ecocardiograma, mas a ventriculografia também pode ser feita via cateterismo. A gente vai ter um momento de maior enchimento, que é a diástole, e o momento de contração, que é a sístole. E a gente tem uns determinados territórios. Essa região aqui é a região mais anterior e aqui de baixo inferior. Aqui é a ponta do coração, é o ápice, região média, e aqui região basal. A gente pode ver se existe um déficit de contração segmentar. Nesse caso não tem, é uma ventriculografia normal. Todas as paredes contraem bem, você vê que as paredes quase se encostam. Isso é o normal da contração ventricular. Pensando agora na angioplastia coronária. Quando que eu vou fazer angioplastia, ou seja, dilatar a artéria por stent? Eu vou fazer isso sempre que tiver uma síndrome coronariana de alto risco. É aquele paciente que tem uma angina recorrente, que tem instabilidade hemodinâmica, fica hipotenso, que tem uma troponina elevada, então é um paciente que infartou, e o paciente que cursa com arritmias, como taquicardia ventricular. Esses pacientes precisam de cateterismo e, em geral, vão necessitar de angioplastia. E qual é a indicação se eu tenho uma doença estável? O paciente não infartou, mas ele tem uma angina refratária ao tratamento clínico, então está tomando medicações como beta-bloqueadores e continua com angina. Ele tem uma disfunção ventricular grave, então uma fração de ejeção abaixo de 50, ou se ele fez um teste não invasivo, como um teste ergométrico, uma cintilografia ou um ecoestresse, e esse exame é de alto risco. Então ele tem que partir para um cateterismo e provavelmente para uma angioplastia se tiver uma obstrução grave. Então eu vou fazer angioplastia em todas as artérias? Não, né, pessoal? Isso é loucura. Eu não vou sair colocando stent em tudo quanto é lugar. Se eu tenho lesões acima de 70%, em geral, se tiver indicação, eu vou angioplastar. Então, com indicação, lesão acima de 70%, em geral, vou angioplastar. Se eu tenho uma lesão abaixo de 50%, em geral, é tratamento clínico. Eu não vou pensar em colocar um stent numa lesão abaixo de 50%. E se for uma lesão intermediária, entre 50% a 70%? Veja que essa estimativa é no olho. Eu faço cateterismo e avalio o grau de obstrução. Se ela tem uma lesão intermediária, eu posso me valer de métodos invasivos para uma avaliação. O método invasivo primeiro que a gente tem é o FFR, então é reserva de fluxo fracional. O que é isso? Eu coloco um catéter na artéria coronária e ultrapasso a lesão. Então a lesão está ali, eu ultrapasso a lesão com esse catéter. Com esse catéter eu vou medir a pressão dentro da coronária, depois da lesão, e vou comparar com a pressão antes. Então essa comparação de pressão é o FFR. Quanto maior é a queda da pressão depois da lesão, significa que essa lesão é mais grave e vale a pena eu tratá-la, eu desobstruir. Então, qual o padrão de FFR? O valor que a gente usa é de 0,8. Então, quando essa queda de pressão é acima de 20%, então, um exemplo, se a pressão aqui for de 80 e a pressão no início era 100, eu tenho um FFR de 0,8.
80/100, 0,8. Então, se essa queda de pressão é acentuada abaixo de 0,8, eu geralmente indico a angioplastia. Uma outra possibilidade é o ultrassom intracoronariano, da sigla em inglês IVUS, ultrassom intravascular. Então, coloco o catéter e ele tem a capacidade de fazer um ultrassom. Assim eu consigo avaliar melhor as placas. Olha só, aqui eu tenho uma placa, aqui é o catéter e aqui eu tenho uma placa. Então, com isso eu consigo estipular melhor qual é o grau de obstrução dessa placa. E o terceiro método seria o OCT, que é uma tomografia de coerência óptica. Então, eu faço uma tomografia intracoronária. É um catéter que não está tão disponível, mas a vez que eu coloco eu consigo ver melhor a estrutura. E aqui eu consigo ver, por exemplo, que tinha um trombo dentro da coronária com esse catéter, fato que eu não consigo ver direito injetando só contraste. Então, fazendo só uma coronariografia simples, às vezes eu fico na dúvida, mas fazendo esses métodos que conseguem avaliar melhor a estrutura, ou o método funcional, que é o FFR, eu consigo saber se eu preciso de fato fazer uma angioplastia ou não. E agora vamos entender como é feita a angioplastia. O primeiro passo da angioplastia é a angioplastia com balão. Ela foi o que foi primeiro descrito lá na década de 70, como a gente viu. Então a angioplastia com balão, simplesmente ele insufla um balão e vai dilatar a lesão. A matéria, ou seja, aquela placa de gordura, ela vai sendo embolizada para a região mais distal da coronária. Com isso, eu consigo restabelecer o fluxo. O problema é que se eu fizer só o balão, existe um alto grau de reestenose, existe uma retração elástica em torno de 2 a 4 semanas. Então, angioplastia com balão não é o ideal. Não adianta só fazer o balão e desobstruir. O ideal é eu colocar um stent. Então, como que é feito? Depois que eu dilato com o balão, eu passo o meu catéter e vou dilatar o stent. O stent é uma estrutura metálica, geralmente de cobalto ou de níquel, que é colocado, ele impede a retração elástica. Eu tenho possibilidade de ter stent convencional ou stent farmacológico. Qual que é a diferença entre eles? É a capacidade de liberar uma substância. Então essa substância, como a gente vê aqui, ó, ela vai sendo liberada no endotélio e ela impede a proliferação endotelial. Essas substâncias, elas são antiproliferativas. Elas vão retardar esse processo aqui, que é o processo de reepitelização. Então quando eu tenho a reepitelização do stent, aumenta o risco de nova obstrução, de reestenose. Então o stent farmacológico, ele é superior ao stent convencional em termos de reestenose. Então, menor a chance dele reentupir quando eu uso o stent farmacológico por causa dessas substâncias. Ele é dito farmacológico porque ele tem substâncias antiproliferativas que vão sendo liberadas dele ao longo do processo. Agora vamos para o exemplo prático. Essa paciente aqui teve um infarto com supra inferior e foi fazer o cateterismo. E olha o que a gente vê, a artéria coronária direita está entupida. Vem que não passa contraste, ele para ali no meio. Então o que foi feito? Primeiro foi posicionado o catéter, como a gente pode ver, tem aquelas marcas na ponta, as marcas radiopacas. Então o catéter é passado, aí eu já consigo ver que passa um pouquinho de contraste. O próximo passo é fazer aquele balonamento, então é feito o balonamento durante alguns segundos. Nesse momento o paciente pode ter um pouco de dor ou desconforto, porque para todo o fluxo sanguíneo ali, e por fim é colocado o stent, como a gente pode ver. Isso restabelece o fluxo sanguíneo. Veja como é uma artéria coronária direita grande, dominante, ela ultrapassa o cruz-cortes. Aqui eu tenho o ramo descendente posterior e o ramo ventricular posterior. Então foi uma angioplastia com stent com sucesso. Então nessa aula o que a gente viu? A gente viu basicamente a anatomia coronariana, como identificar as imagens, o que é a descendente anterior, o que é a circunflexa, tronco da coronária esquerda. A gente viu as imagens da coronariografia e como é feito o procedimento de angioplastia coronariana. Essas são as referências da aula e até a próxima.